Fala, queridos e queridas, galera do segundo super colegial. Moçada, vamos dar sequência. A aula de hoje é bem suave, viu? É um assunto bem tranquilo. Eu vou especificar tudo para os senhores, mas é um assunto bem tranquilo para vocês fazerem a tarefa, não vai ter problema nada, tá? Vamos lá. Tá no livro 12, página 106, lá do módulo 70, beleza? Vem comigo, queridos. Olha só, superfícies equipotenciais. Vamos começar definindo? Teoria. O que é isso, JG? Numa região de campo elétrico, é uma superfície em que todos os pontos têm exatamente a mesma voltagem, o mesmo potencial. Tipo assim, ó, eu viro e falo assim para os senhores, está vendo numa determinada superfície? Se eu falar que o ponto A tem 10 volts, e se é a mesma superfície, o ponto B tem 10 volts, o ponto C tem 10 volts, ser uma superfície equipotencial é ter exatamente a mesma voltagem, ok? Então, superfície equipotencial é isso. O potencial é exatamente o mesmo. Fala, JG, mas para que eu tenho que saber um local de mesmo potencial? Isso vai ser muito importante, gente, mais para frente. Porque eu vou analisar se uma carga vai conseguir se deslocar nessa superfície. Aí fala assim, será que uma carga consegue deslocar-se numa superfície potencial? A resposta é não. Mas por quê? Porque não tem diferença de potencial. Só existe passagem de corrente elétrica quando tiver DDP. Eu vou falar isso mais para frente para os senhores. Diferença de potencial, um potencial menos o outro. Tipo assim, ó, já para adiantar. O XY é Vx menos Vy. Se ele tiver uma superfície equipotencial, a diferença de potencial vai ser zero. E se não tem DDP, não tem como a corrente passar. Percebeu? Já estou adiantando, a hora que a gente estiver aprofundando em trabalho da força elétrica, essa parada toda, os senhores vão ver que não tem como uma carga se deslocar numa mesma superfície. Isso é interessante, isso é importante, tá? Essa definição teórica. Agora, olha que legal. Eu vi falar assim, ó, o que é uma carga pontiforme mesmo? O JG não importa o tamanho, uma única carga fixa, tá? Você lembra? Carquei o dedo, KQ sobre D. A constante eletrostática, a carga pela distância. O que eu posso falar para os senhores? Eu tenho duas situações, a da esquerda e a da direita aí. Repara, o que eu posso te afirmar? Nesse primeiro caso aí, os pontos A, B e C, à esquerda que os senhores estão vendo aí, o que vai acontecer? Está exatamente na mesma distância. Significa que os pontos A, B e C estão no mesmo potencial, a distância é a mesma, né? A carga fixa é a mesma, quezão. A distância é a mesma, o meio é o mesmo, então todos os pontos estão aqui no mesmo potencial. Essa linha pontilhada na circunferência que os senhores estão vendo aí, fazendo essa circunferência, é uma superfície equipotencial. A gente já fala isso, percebeu? Na hora que eu fazer o KQ sobre D e jogar a equação, vai dar sempre a mesma coisa. Por quê? A constante é a mesma, a carga fixa é a mesma e a distância vai ser a mesma. Agora, olha do lado direito, com certeza os potenciais serão diferentes, porque as distâncias são diferentes. Eu tenho várias superfícies equipotenciais, no caso é 3 exemplos, tal, mas tem valores diferentes. Então, o que eu tenho do lado esquerdo? Do lado direito, desculpa. D1, D2, D3, essas linhas, 3 linhas pontilhadas aí nessa circunferência. Eu vou ter 3 equipotenciais, mas cada equipotencial tem um valor diferente. JG, senhor, me desculpa, eu não entendi. Olha lá no lado direito dos senhores. O D1, imagina, ele tem um potencial. Então, toda vez que eu vou achar o potencial daquele D1, vai lá, sei lá, deu 100 volts. Na hora que eu for fazer para a distância 2, vai dar 30 volts. Então, toda a circunferência até D2 é 30 volts. D3 dá 10 volts. Toda a circunferência que está ligando a D3 ali, da distância 3, vai ser 10 volts. Percebeu? São 3 equipotenciais. Então, depende, obviamente, da distância da carga fixa até o potencial, até o ponto que você vai analisar, que vai formar essa superfície equipotencial. A teoria é essa. Bem suave, que nem eu tinha te falado. Agora, o que é importante é isso, tá? As propriedades para a gente representar superfícies equipotenciais. Dá uma olhada. Primeira propriedade, a primeira é essa daqui. As linhas de campo, chamado também linhas de força. Vocês lembram que são isso ou não? São linhas que servem para representar o campo elétrico, lá do começo do curso de campo elétrico. O que acontece? Campo elétrico, carga positiva, campo de afastamento. Carga negativa, campo de aproximação. Sai da carga positiva e chega na carga negativa, as linhas de campo. Linhas de campo ou linhas de força, tanto faz. São sempre normais as superfícies equipotenciais. O que é isso, JG? O que é ser normal? Ser normais é formar 90 graus, ser perpendicular.
É isso que está falando a teoria. Em todas as figuras seguintes, considere que as linhas cheias representam as linhas de campo e as pontilhadas representam as superfícies equipotenciais. Eu já coloquei aqui na primeira propriedade, na realidade a primeira é isso aqui, ó. As linhas de campo são sempre normais equipotenciais, acabou. Só que já para adiantar as próximas figuras eu coloquei, considere sempre isso. As linhas de campo, o que acontece? As linhas cheias são as linhas de campo, as pontilhadas as linhas de equipotência. Geralmente assim, nós vamos representar, tá? Mas a primeira propriedade de fato, se você quiser passar limpo no caderno, só coloca isso. As linhas de campo são perpendiculares às linhas de equipotenciais, às superfícies equipotenciais. Acabou. Ali é só a maneira de representar, linha cheia e linha pontilhada. Olha a segunda propriedade, aqui eu quis ganhar tempo também. O potencial decresce no sentido das linhas de campo. E isso é importante, hein, gente? O que é decrescer, JG? Ir sempre do maior para o menor. Eu vou te explicar tudo isso bonitinho. Mas como eu já tinha colocado na primeira propriedade, faz comigo aqui, enxerga isso que eu falei. De novo, as linhas cheias representam as linhas de campo e as pontilhadas as superfícies equipotenciais. Então, olha só, eu te dou uma carga fixa e falo, faz um favor para mim, representa as superfícies equipotenciais dessa carga fixa. Como que eu faço? Primeiro passo, represento o campo elétrico. Olha lá. E o que é isso aí, professor? É as linhas de força, as linhas de campo. É uma carga positiva, campo de afastamento. O vetor campo elétrico está saindo da carga positiva. Ah, é isso que o senhor quis representar? Não. Essas são as linhas cheias. Agora começa. O que são as linhas pontilhadas? As linhas pontilhadas são as linhas que vão fazer 90 graus com essas linhas de campo. Então, toda vez que você for fazer 90 graus em cada uma delas, o que você acha que vai acontecer? 90 graus nessa daí da vertical, vai estar na horizontal. 90 graus naquela que já está na diagonal, vai estar na horizontal. Então, repara que sempre que eu for fazer 90 graus em cada linha, vai acontecer isso aqui. Aconteceu o que, JG? Vai dar uma superfície, na realidade, uma circunferência, essa superfície potencial. Olha lá. Eu tenho o potencial 1, eu tenho o potencial 2, o potencial 3 e o potencial 4. JG, o que você acabou de representar aqui? Eu representei as linhas de força, as linhas de campo, linhas cheias, e as linhas pontilhadas, que são as superfícies equipotenciais. Exatamente isso que eu estava te mostrando na propriedade atrás. Sempre fazendo 90 graus. E quando for uma carga fixa, grava esse conceito, toda vez que é uma carga fixa, dá uma circunferência. Sempre, sempre. Para uma carga fixa pontiforme, não importa o tamanho dela, sempre vai ser nessa característica, desse jeito que os senhores estão vendo. Acho muito interessante quando eu estou dando essa aula, os alunos presencialmente perguntam, JG, você é bem honesto, senhor? Eu não consigo enxergar isso no meu cotidiano. É muito abstrato, moçada. É muito abstrato a história de eletrostática. Senão é totalmente normal você enxergar. Não faz analogia isso é orbital em função do núcleo de um próton, não sei o que, do núcleo de um átomo, então ali está o próton, eu estou analisando como que os elétrons vão estar na eletrosfera. Pelo amor de Deus, não faz nada disso, não tem nada a ver. É representação. Vamos tentar te explicar? De acordo com as aulas anteriores, eu acho que você vai entender. Tipo, pega uma carga móvel, duas cargas na verdade, exatamente duas cargas iguais. Coloca a primeira carga no potencial 1. Ali, ó, bem pequenininha ali, ó, do lado do onde está V1. A JG, o V1 está lá embaixo. Não, é o mesmo potencial V1. Ao longo dessa circunferência é uma equipotencial. Então, qualquer lugar que você colocar nesse V1 tá valendo, é o mesmo potencial. E coloca a mesma carga móvel no potencial 4, que está mais afastado, que é o potencial ali da linha mais afastada. Sabe o que é a parada? Eu vou colocar a velocidade inicial 0. Se eu soltar a carga que está no potencial 1, olha o que ela faz. Ela vai sair com uma velocidade grande. Agora, se eu soltar a carga que está no potencial 4, ela vai sair bem devagarzinho. Lembra que eu te expliquei? Então, afinal, o que é potencial, JG? É um ponto onde uma carga pode ter mais ou menos energia. Eu já tinha explicado isso para os senhores. E qual que é a aula de hoje? A aula de hoje vai definir como que eu represento esses potenciais. Representa assim, dessa maneira que os senhores estão vendo. Que maneira, JG? Isso, linhas fazendo uma circunferência ao redor da carga fixa. Aí eu vou analisar naquela posição, ao longo dessas circunferências, que se chamam equipotenciais, se a carga vai ter mais ou menos energia. Percebeu? É isso. Queridos, olha só os exemplos. Por isso que eu já passei para os senhores. Sempre vai ficar assim. Ah, aqui o senhor fez com uma carga só. Verdade, para explicar para os senhores, que vai dar uma circunferência. Mas olha só, e se eu tiver mais de uma carga nos exemplos acima ali? Lembra?
Sai da carga positiva, chega na negativa. Olha lá, as linhas cheias são as linhas de campo, as linhas de força, e as linhas pontilhadas são as superfícies equipotenciais. Repara ali para você ver. Olha o que está acontecendo ali. Os senhores estão vendo que sempre vai fazer o quê? 90 graus? Sempre serão normais, sempre perpendiculares. Aí se for duas cargas positivas ou duas cargas negativas, também no caso da carga positiva, olha ali, que está do lado direito superior. O que acontece? Campo de afastamento, sai da positiva do lado esquerdo, a positiva do lado direito, e aí eu represento as linhas pontilhadas, as superfícies equipotenciais. Percebeu? Sempre fazendo 90 graus. Olha essa situação embaixo, eu quis também mostrar para os senhores. Tem na sua apostila também, mas eu quis explicar. De repente, é uma carga que é um formato qualquer, uma superfície que tem um formato qualquer. O que acontece? Mas é uma carga positiva. Então tem campo de afastamento. Mas de repente não é um campo de afastamento, é algo do tipo, de acordo com o formato dessa superfície, a gente representa essas linhas de campo, muito provavelmente o vestibular te daria a representação disso. O que eu tenho que saber? Que sempre que eu for representar o potencial elétrico vai ficar 90 graus. Também dá para representar, não precisa ser só uma carga fixa? Não, pode ser uma carga de repente num formato qualquer, conforme os senhores estão vendo aí. Dá para a gente representar uma superfície que está eletrizada, melhor dizendo, né? Um corpo eletrizado num formato qualquer. Não precisa ser exclusivamente uma única carga. Eu sei que aquele corpo vai estar gerando campo elétrico, porque tem cargas ali, por exemplo, cargas positivas, campo de afastamento, aí eu represento os potenciais. Percebeu? Serve para tudo a representação do potencial. Agora, olha só, isso é legal, gente. Lá na teoria que eu te passei, o cidadão vira e fala assim, ó, você pode ter carga fixa positiva e carga fixa negativa, tá? Você pode representar para mim, ou melhor, representar já está feito aí. Campo de afastamento na carga positiva, campo de aproximação na carga negativa. Repara, mas eu quero que você responda uma coisa para mim. Vai para a carga fixa positiva. Onde o potencial é maior? É em A, é em B ou em C? Você pode responder. Agora vai na carga fixa negativa. Quem que tem o maior potencial? É o ponto A, o ponto B ou o ponto C? Putz, isso é muito legal. Se você entender isso aí, você está entendendo praticamente a aula inteira. Lembra que eu te falei? Potencial é uma grandeza escalar, admite valores positivos e negativos. Então eu vou te explicar com bastante calma essa figura, para não ter problema nenhum para você fazer exercício. Você lembra da teoria? Ou melhor, vou adaptar aqui para vocês. Percorrendo-se uma linha de força no seu sentido, encontramos potenciais cada vez menores. Nossa, mas isso aí o senhor me falou, sabe o que é isso? A propriedade 2. O potencial decresce no sentido do quê? Da linha de força, a mesma coisa. Coloquei de um outro jeito para você enxergar a resposta que eu vou fazer aqui. De acordo com essa teoria, com a segunda propriedade, que é exatamente numa outra linguagem isso, eu quero que vocês falem para mim. No caso da carga positiva, o VA é maior que o VC ou o VC é maior que o VA? Queridos, olha só. Vê se você concorda. No caso da carga positiva, olha a linha de força. A linha de força está se afastando da carga positiva. Então o que acontece? O potencial vai diminuindo ao longo da linha de força. Não tem dúvida que o VA é maior que o VB, que é maior que o VC. Vamos para a carga positiva. Na prática é como se fosse assim. Eu tenho uma carga de 4 microcoulombs. Então eu te dou a distância, eu te dou a constante eletrostática. Na hora que eu vou fazer o carqueio dedo para o ponto A, deu 100 volts. Toda aquela circunferência que é do ponto A ali, que está ligando ao ponto A, vai ser 100 volts. No ponto B, a distância é maior, tipo o potencial foi para 70 volts. No ponto C, o potencial foi para 30 volts. Conforme eu fui aumentando a distância, foi diminuindo o meu potencial. Então ele foi decrescendo conforme foi o quê? A linha de força se afastando da carga fixa positiva. Percebeu? Mas olha a treta, olha do lado. E do lado, é uma carga negativa, campo de aproximação. E aí, JG? Quanto mais próximo da carga negativa, o que vai acontecer? Menor o potencial. Aí a coisa já muda de figura. Eu até mostrei a parte de gráfico para os senhores. Lá no potencial A, no ponto A, tipo, eu vou fazer o carqueio dedo. Agora uma carga de menos 4 microcoulombs. Te dou a distância constante. Na hora que eu vou analisar no ponto A, eu vou fazer o carqueio dedo. Como é uma grandeza escalar, não tem que usar módulo, vai dar tipo menos 100 volts. Aí eu vou para o ponto B, aumentou a distância o ponto B. Na hora que eu vou fazer o carqueio dedo para o ponto B, deu menos 70 volts. No ponto C, menos 30 volts.
Reparou que conforme eu estou me afastando da carga fixa negativa, menos 100 no ponto A, menos 70 no ponto B, menos 30 no ponto C, menos 30 é maior que menos 70, que menos 100 também. Então quer dizer, quem que é o maior potencial nesse caso? É externo, é o ponto C. E faz jus à teoria, né? Conforme eu estou indo lá, percorrendo-se a linha de força no seu sentido, eu vou encontrando cada vez potenciais menores. Conforme eu estou me aproximando, vai para a carga negativa. Conforme eu estou indo lá, indo no sentido da linha de força, que é campo de aproximação, vai diminuindo os meus potenciais. Menos 30, menos 70, menos 100 e assim sucessivamente. Percebeu? Isso é interessante, gente. Isso aí é interessante porque uma grandeza escalar vale a pena o aluno enxergar essas paradas, esses conceitos, de acordo com as linhas de força também. Dá uma olhada aqui. Você lembra de campo elétrico uniforme? O que é mesmo, professor? É um campo elétrico que é constante em todos os pontos. Olha as linhas de campo. Elas são igualmente espaçadas. E aí, igualmente espaçadas, a densidade de linhas é exatamente a mesma. E a gente sempre falava assim, ó, como que eu produzo um campo elétrico? Mais para frente você vai aprender a história de capacitores. É através do curso de capacitores de duas placas igualmente polarizadas de cargas opostas. O campo elétrico sempre nasce na placa positiva e morre na placa negativa. Sempre. E aí? Então o campo é constante em todos os pontos. Isso é um campo elétrico uniforme. Ah, JG, então o campo elétrico uniforme eu posso usar para calcular campo elétrico uniforme E igual a KQ em módulo D quadrado, KQ os dedos, equação do campo elétrico? Pelo amor de Deus, não. Campo elétrico uniforme, não. Eu não posso usar, porque não é um campo elétrico de uma única carga. É um campo elétrico gerado por placas eletrizadas de sinais opostos. Eu não posso usar carqueio o dedo, de jeito nenhum. Ô, JG, eu posso usar agora aqui, nós vamos falar de potencial, nós estamos, né? Eu posso usar em campo elétrico uniforme potencial KQ sobre D? Também não. Por que também não? Porque o que acontece? Não é um campo elétrico formado, não é um potencial formado por uma única carga. É um potencial formado, na realidade, por duas placas. Então eu não posso usar KQ sobre D, mas eu posso representar. Essa que é a grande parada. Pode representar? Posso. Eu vou representar o potencial e depois eu te explico como que calcula. Perfeito? Representar, como que faz? Vamos lá. Olha isso aqui que eu vou te mostrar. Eu só mudei aqui a posição. Eu tenho um campo elétrico uniforme. Como que o senhor sabe? O espaçamento entre as linhas é a mesma, a densidade de linhas é a mesma. E ele vira e fala assim, ó, represente os potenciais dos pontos A, B, C, D, E, F. O que eu tenho que fazer? A teoria. Qual que é a teoria? O potencial é perpendicular às linhas de campo. O campo elétrico está na horizontal, então o potencial está na vertical. Pronto, representou. Coloca o campo linha contínua, o potencial é uma linha pontilhada. Matou o exercício. Olha lá que bonitinho. E aí ele vai falar, faz um favor para mim, VA é maior que VF ou VF é maior que VA? Ô, meu amigo, a teoria, né? O potencial decresce no sentido do campo. Quanto mais próximo no sentido da linha, quanto mais próximo tiver da flechinha, menor vai ser o potencial. Então, olha lá, o potencial vai decrescendo. E você vai perceber mais para frente comigo que esse potencial ele decresce de uma maneira uniforme, inclusive, tipo 100 volts, 90 volts, 80, 70, 60. Lá na carga fixa, não, aqui sim. Mas deixa mais para frente que eu explico isso. Por enquanto é só você representar. Olha como que fica a representação de campo elétrico, de potencial no campo elétrico uniforme. Fica desse jeito que os senhores estão vendo. JG, se eu tiver que calcular o potencial A, eu posso usar carqueio D do KQ sobre D? Não. Não posso usar. Mas como que eu vou calcular? Muito provavelmente ele vai te dar energia potencial, mexer com a energia potencial e com a carga que vai se movimentar. Aí eu vou calcular direto. Potencial é energia pela carga. A energia é o potencial vezes a carga. Aí eu vou ter que trabalhar em função de energia, sem abrir a fórmula, para não chegar no KQ sobre D. Aqui já não posso trabalhar. Já vou adiantando para vocês, quando a gente chegar na equação relacionando campo elétrico, distância e diferença de potencial, aí fica fácil calcular esses potenciais. Uma equação chamada E vezes D igual a U, equação do E de 1. Aí é legal para calcular. Aí eu vou usar E vezes D igual a U. Isso aí é mais para frente. Não se preocupa com o que eu acabei de falar agora, senão vocês vão confundir. Mas o que eu quero que você entenda agora é, eu não posso usar nessa situação de campo elétrico uniforme a fórmula KQ sobre D. Por quê? Porque não é uma carga fixa. Não é uma carga fixa que está girando. São placas que estão gerando o campo elétrico uniforme. Essa é a principal diferença, tá? JG aí, olha que bonitinho esse exemplo.
Ele vira e fala assim, ó, as linhas a seguir representam as superfícies equipotenciais de uma região de campo elétrico. Desenhe os vetores campo elétrico nos pontos A e B. Como que o senhor desenharia? É muito legal esse exercício porque ele te dá os potenciais e aí você tem que desenhar o quê? O campo elétrico. Primeiro fala uma coisa para mim, lembra da teoria? Aqui tá os potenciais, as superfícies equipotenciais. Só que agora eu vou mudar. Ele deixou numa linha contínua, né? Ele não deixou pontilhado. Não tem problema. Eu já sei que a voltagem é potencial. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. O que acontece? Agora eu estou deixando contínuo, sabe quem? O campo elétrico. Não tem problema em invertir. Geralmente é o contrário. Então não vai confundir, não. Essa linha que eu fiz aqui para falar assim, ó, tá sempre fazendo 90 graus. Quem? As linhas de força. Sempre as linhas de força vão fazer 90 graus com os potenciais. Agora fica até mais fácil de entender. Eu deixei daquela maneira ali para você enxergar que é 90 graus, mas na realidade, olha, contínuo, o campo elétrico é isso aí. As linhas de força são essas linhas que os senhores estão vendo, aí no caso na horizontal, sempre fazendo 90 graus. Para deixar a figura mais bonitinha, ó o que acontece, é isso aqui, ó. Aí no caso ele deixa tudo contínuo, não tem problema, mas agora você entende. Entende que na realidade, ó, as linhas de força elas vão fazer isso aí, elas vão da direita para a esquerda, perfeito? E lá no ponto B eu faço um vetor tangenciando nas linhas de força, conforme eu já tinha te explicado. É um campo ali sempre saindo pela tangente. E no ponto A também, tangenciando no ponto A. E ali, dá para ver nessa figura legal que você já enxergou tudo, ó, sempre 90 graus as linhas de força com os potenciais. Ali no primeiro momento eu quis mostrar só para você que tem que ser as linhas de força daquele jeito. Mas na realidade é uma linha contínua que a gente coloca as linhas de força e o aluno enxerga essa parada. É muito bonitinho, eu vou treinar exercício com os senhores. Olha o primeiro de aplicação. Uma superfície equipotencial representa diversos pontos que apresentam o mesmo valor para o potencial elétrico. Represente com linhas pontilhadas algumas das superfícies equipotenciais geradas por, item A, uma carga pontiforme. Ah, isso você já aprendeu, né? Como que é a representação de uma carga pontiforme? Campo de afastamento, as linhas de força, sempre fazendo 90 graus, vai dar sempre o quê? Uma circunferência. Então, a representação matou o exercício, é só isso que ele quer. Acabei de representar potenciais elétricos ou equipotenciais, superfícies equipotenciais de uma carga pontiforme. Matou. Agora, representa para mim em uma placa muito grande carregada positivamente. Lembra como que é? Você vai ter campo de afastamento, as linhas de campo saindo dela, do lado direito, do lado esquerdo. Olha como que fica. Eu vou ter representação desse jeito de linhas equipotenciais, perfeito? Imagina as linhas de campo saindo do lado direito, do lado esquerdo. Ele não falou onde está a placa positiva, a negativa, se está do lado esquerdo, do lado direito. Então eu vou representar dessa maneira. Aí eu mostro, eu sei que na realidade essa placa positiva vai gerar o quê? Vai gerar campo de afastamento. O campo vai estar na horizontal, o campo elétrico, né? As linhas de campo ou as linhas de força, o potencial obviamente vai estar na vertical, na mesma direção que a placa se encontra. Representou? Matou. Só isso? Era só isso que você tinha que enxergar. Na realidade, o que acontece? Ali vai formar um campo elétrico uniforme na hora que ele colocar uma outra placa negativa, uma ao lado da outra, né? Igualmente polarizadas. É só para representar. Mais fácil ainda, eu falei para você que era um módulo suave. Olha o exercício 2. A figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático, cada qual com o respectivo valor do seu potencial. Sabe-se ainda que V1 igual a V2 que é igual a zero. Representa esse equipotencial de zero? Não tem segredo, né? Então o que acontece? Olha lá, 10 mais 5, menos 5, 10. O zero vai ser exatamente... Os potenciais são os mesmos em 1 e 2? Então eu vou fazer uma linha ligando os pontos 1 e os pontos 2. Ponto 1 e ponto 2, perdão. Exatamente no potencial zero. É isso, é. No caso ali, o que acontece? O campo elétrico ali, perfeito, ó, seria uma situação que seria um campo, sempre que eu estivesse analisando o campo elétrico, seria uma situação que daria uma reta vertical por causa do campo. Na hora que eu estiver analisando o campo, que jeito, JG? Ele está mostrando essas superfícies esféricas, para ele mudar na situação para menos 5, só pode ser uma situação vertical. Posso pensar assim também, de acordo com aquela primeira figura que eu te mostrei, ou simplesmente eu tenho que fazer uma reta porque os dois pontos estão no mesmo potencial. Então é mais fácil de enxergar a resposta. Não precisa nem colocar as linhas de força, perfeito? Seria isso daí que os senhores estão vendo. Mas se fosse para representar as linhas de força, o senhor representaria as linhas de força saindo ali do lado direito e indo para o lado esquerdo, do mais 10 para o menos 10. Perfeito? Você representaria desse jeito. Ou seja, eu vou até voltar aqui, ó. Isso que eu acabei de falar seria exatamente isso daqui. Olha lá, é exatamente isso que a gente está mostrando. Olha o que eu estou querendo falar, o 0 volt ali, ó. Percebeu? Esse 0 volt, uma linha
perpendicular à linha de força na horizontal, e no caso ela totalmente na vertical, o 0 volt aqui embaixo. Vocês estão vendo na parte de baixo dos senhores. Percebeu? É isso, aquela figura que eu mostrei é exatamente isso, tá? Para ficar mais didático, para te explicar isso aqui, ó. E o terceiro, esse é o mais bonitinho de todos, né? Esse é legal. Numa certa região do espaço sob o vácuo existe uma única carga pontiforme quesão, que produz o campo elétrico E representado na figura a seguir, em que se pode observar ainda os pontos A e B, respectivamente sobre a superfície de potenciais S1 e S2. Assinale a alternativa correta. Olha que legal esse exercício, para mim é o melhor. O campo elétrico é mais intenso no ponto B da figura. Primeiro, quem que gerou esse campo elétrico, hein? Essas linhas de força de afastamento, ou linhas de campo, é uma carga positiva ou negativa? Se é campo de afastamento, só pode ser uma carga positiva. Eu já estou preenchendo ali para os senhores. Tá, mas o item A, o senhor não respondeu. Ô querido, vê se você concorda comigo. Lembra do campo elétrico? Esse, na realidade, era para ser uma flechinha, que é a grandeza vetorial, esse R é para ser uma flechinha. Não se preocupa com esse é o E, que aqui sobre quadrado. Sabe qual que é a parada? Quando eu aumento a distância, o ponto B ele está mais afastado do ponto A. Então, maior a distância, menor o campo. Eu não tenho dúvida em falar para vocês que no ponto B o campo é menor. Quanto mais próximo da carga fixa, maior o campo elétrico. Ah, e se ela fosse carga negativa, também seria maior, porque é em módulo o campo elétrico. Percebeu? Cuidado com essa análise, por isso que eu quero te explicar isso. Olha lá, coloquei módulo para mostrar para os senhores. Então aqui ainda, carga positiva, mais fácil ainda os senhores entenderem. O campo elétrico no ponto B é menor que no ponto A. Por quê? Porque ele está mais distante. Item B, ao abandonar um elétron no ponto A, ele vai dirigir-se ao ponto B. Então, pera lá, se eu colocar um elétron aqui, ele vai para B? Ô louco, se a carga fixa é positiva, ele vai para o ponto da carga fixa, ele não vai no ponto B. Cargas opostas se atraem, não tem nada a ver, o item B é absurdo, errado. Item C, o valor do potencial elétrico no ponto A é metade do que no ponto B. Eu não sei as distâncias para poder julgar isso. Como que eu vou falar isso? Ó? O valor do potencial do ponto A é metade daquele no ponto B, mas pera lá, no ponto A é uma carga fixa positiva, o potencial é maior. Como que vai ser metade? Eu não sei as distâncias, mas também é impossível. O potencial 1 no ponto A é maior que o potencial 2. Não dá para justificar nem isso. Se fosse algo do tipo assim, é 100 volts, no ponto 2 seria, sei lá, 30 volts, 10 volts, mas ele não deu distância para a gente calcular. Mas o ponto A tem que ser maior e não metade, por isso que é falso. Item D, a carga geradora desse campo é sinal negativo. Não, a carga é positiva, já te expliquei. E o item E, faz sentido? Ao abandonar um próton no ponto A, este irá dirigir-se para B. Coloca um próton no ponto A. A JG, mas ali não é o ponto A, não se preocupa no potencial ali do ponto A. No potencial S1, ele vai para S2 ou ele vai para a carga fixa? Ele vai sofrer uma repulsão. Aí ele vai no sentido de B, no sentido do potencial que se encontra no ponto B, o S2. O item E totalmente correto, perfeito? Ele vai sofrer uma repulsão, ele vai para a direita e não para a esquerda, conforme, ou melhor, está certo o item E porque ele vai para a direita, dirigir-se ao ponto B que se encontra à direita. Por isso que a alternativa elefante é a correta, perfeito? E para terminar, esse é o mais bonito de todos para mim. Eu te dou essa superfície aqui potenciais e falo assim, ó, eu vou colocar um elétron no repouso, lá no ponto P. Já vou colocar aqui, você não precisa nem perder tempo. Fala para mim. Coloca um elétron ali. Ali é a superfície que potenciais. 8, 4, 0, menos 4, menos 8. Esse elétron, item A, fica parado. Item B, vai verticalmente para cima. No item C, vai para baixo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Olha que exercício legal. Para mim, o melhor de todos é esse extra que eu estou fazendo para os senhores. Queridos, faz para mim, traça as linhas de potenciais. Os senhores concordam comigo que as linhas de potenciais são essas daí? As linhas de campo elétrico? Porque sempre 90 graus com os potenciais. Decresce no sentido do campo potencial, percebeu? Então, se eu colocar uma carga negativa, aí para onde que ela vai, JG? Se o campo elétrico é horizontal para a direita, a força vai acompanhar o sentido do campo ou sentido oposto? Sentido oposto, né? Mas por que, JG? Sentido oposto porque força e campo sentidos opostos quando a carga é negativa. Lembra? Uma carga móvel é negativa. Então, se eu colocar o elétron aqui, ela não vai no sentido do campo para a direita, ela vai para a esquerda. E aí, na hora que eu coloco esse elétron, ela vem para cá. Olha para onde vem. Mata o exercício. Quer um outro jeito que você pode pensar? O JG, eu pensei mais fácil. Se eu sei que o campo elétrico é horizontal para a direita, para cortar 90 graus com os potenciais, não posso pensar que tem uma placa positiva, vou ao encontro da placa positiva. Pronto. Então, já sei que vai para a placa positiva. É um campo elétrico uniforme, o outro lado teria uma placa negativa. Então, realmente, só pode ir para a esquerda. Matou. Essa é a ideia. Fechou?
Item E, desloca-se para a esquerda, mata o exercício e apresenta a tarefa para os senhores lá da página 127 da apostila 12. Vale a pena tentar fazer uma tarefa bem suave, viu? Manda bala nela. Um grande abraço, até a próxima e tchau para os senhores.